Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão astrológica do canal Astrologia Clássica. Hoje, nessa semana, a gente vai ter movimentos interessantes. Tem um dia aí com muita coisa, então fica aqui comigo que você vai ver aí como é interessante. Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues e este é o vídeo semanal em que eu faço a reflexão dos dias da semana, num sentido eletivo, para a gente entender o clima e organizar melhor as atividades, tá? Então aqui a análise astrológica, ela é uma análise mais eletiva aí, sem colocar medo em grandes eventos aí, né? Sem assustar vocês. O ideal é aqui é entender como o ritmo vai acontecendo, como ele vai se modulando ao longo do dia devido aos movimentos planetários, aspectos e ingressos. E aí você poder usar essa informação a seu benefício, se organizando, evitando dias ruins, por exemplo, certo? Então vamos lá. Mas antes vou deixar meus recadinhos aqui, ó. Se você não é inscrito no canal, já aproveite e se inscreva. Peço que vocês todos curtam o vídeo já aqui no comecinho. Deixe seus comentários, sugestões de temas, o que vocês gostariam de ver aqui para movimentar o canal, né? Eu produzir mais material aí que interessam a vocês. E pode se tornar membro, tendo material exclusivo aí todas as semanas, postagens, né? Eu já comecei aí com algumas postagens e também vídeos exclusivos e vai ter curso aí também exclusivo para os membros, tá? Eu tô preparando material, então você pode já se tornar membro, já vai assistindo o que tem ali disponível. Mas se você quiser fazer um curso mais estruturado, não conhece nada de astrologia, quer se tornar astrólogo, tenho cursos na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. E o nosso cupom eterno tá valendo ainda, aos 50 de novembro é o cupom, vale 50% de desconto dos preços que aparecem lá na página inicial da plataforma. Você pode adquirir planos que tem mais de um curso e aplica o cupom, vai ter o desconto, ou pode adquirir os cursos separadamente também, só que aí você vai ter que comprar separadamente, não dá para incluir tudo no carrinho, porque o cupom de desconto é sobre o curso, ele não é aplicado no carrinho todo, tá? Mas enfim, vale para mais de uma vez. Então acessa lá a plataforma, não perca a oportunidade de estudar astrologia. É uma visão tradicional da astrologia, certo? A astrologia clássica que eu sigo. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, é a semana do dia 7 ao dia 13 de maio, né, gente? Já estamos em maio. Vamos ver aí o que vai acontecer. Tem ingresso na semana, tá? A gente tem uma fase minguante da lua acontecendo. Tem dias mais leves, sem muito movimento, mas dias com muito movimento. Bom, vamos começar aqui então no dia 7 de maio, gente, que exatamente às 13 horas e 12 minutos no horário de Brasília, a lua que inicia a semana no signo de Sagitário, vai até Peixes, vai chegar a 90 graus a Saturno, que está em Peixes aqui. É um aspecto desafiador. Saturno é um planeta que carrega um pouco o ritmo, ele é lento, vai prejudicar um pouco o ritmo natural de uma lua em Sagitário, que é mais móvel. Mas como a gente está bem no meio da madrugada nesse momento, né, aqui para o horário de Brasília, talvez não perceba muito, mas se você estiver acordado lidando com alguma situação, ele tem uma tendência de difícil fluir, pode emperrar um pouco o processo natural dos assuntos. Mexe um pouco com a tendência do humor, fecha um pouquinho o humor e um perfil muito sensível, né? Muito enrolado, sem muita direção. Então, para iniciar atividades, independente do que for que você estiver fazendo, não é um bom momento, tá? Evitem esse momento. Depois, às 11h24, bem no meio do domingo, é o momento em que Vênus ingressa no signo de Câncer. Bom, enquanto Vênus esteve no signo de Gêmeos, ela ficou uma boa parte do signo sem nenhum poder, né? Todos os 30 graus de Gêmeos, só nesse pedacinho aqui é que Vênus tem o seu termo. O restante, ela ficou o que a gente diz na astrologia como termo de peregrino. Peregrino é quando um planeta não tem controle sobre os assuntos e deixou o clima um pouquinho instável. Quando Vênus ingressa em Câncer, ela tem regência na triplicidade, ela é um dos regentes da triplicidade da água. E também, ó, ela já inicia aqui na própria face, tá vendo? Esses três trechinhos aqui, ó, esses três pedacinhos são as faces ou decans. Então, ela já vai ter um pouquinho mais de poder. Há uma tendência sensível, ela tem um perfil de preenchimento, carinho e atenção. Uma das características bem interessantes de Vênus em Câncer
é um clima de proteção, de acolhimento, que no nível emocional ele tem esse perfil de carinho, de cuidado, e para os assuntos de vida prática, de recolher, de proteger. Enquanto Vênus representa a questão de prazer, satisfação, o próprio tema da moeda, estando em Câncer, ela tem uma característica bem interessante para reserva, para se fazer reserva, valor emocional às coisas, por exemplo. E há um momento, a gente pode dizer que Vênus em Câncer tem muito mais benefícios do que Vênus em Gêmeos, né? Agora, gente, o dia 8 de maio, ele inicia com o primeiro movimento já lá para o fim da tarde, 17h28, é o momento do trígono entre a Lua e Júpiter. Esse trígono, né, favorece bastante a Júpiter, a Lua está transitando exatamente no signo do domicílio de Júpiter, cria uma velocidade bem interessante. Na verdade, o aspecto ele vem de antes, né, ele começa a ser formado antes porque a Lua vai entrando no orbe de Júpiter para formar o aspecto de trígono. Então a gente tem uma segunda que uma boa parte do dia ela caminha nesse sentido de expectativa, de esperança, tem velocidade, ela tem um movimento bem animado, assim, né? Confiante também. E como Júpiter está num signo que tem secura e calor, ele facilita o processo prático dos assuntos do que a gente estiver fazendo. Então, além de agilidade, ele tem praticidade, tá? Até ali o meio da noite, 20h33, a Lua vai ingressar em Capricórnio. Muda um pouco o clima, o Capricórnio é cardinal, tem movimento também, mas como ele é da Terra, ele já não tem aquela velocidade instigante, aquela coisa muito veloz. Mas continua sendo prático, a secura da Terra facilita o cumprimento das atividades do que você estiver fazendo e deixa o humor um pouco mais voltado para o racional e prático, ele não é tão emocional, tá? Agora, a Lua no signo de Capricórnio está no seu exílio, então tudo que depende de afeto, de troca carinhosa, sentido mais emocional, perde um pouquinho. Então, o melhor é aplicar esse momento para as atividades mais práticas mesmo, né? Pode ser bem mais favorável. Um pouquinho depois, 23h10, a Lua vai chegar a 180 graus a Vênus. Então, Vênus que ingressou em Câncer no dia anterior, né? Esse aspecto ele tem uma recepção simples, né, para a Lua aqui no ponto onde ela tem domicílio, e há uma característica bem favorável para dar atenção ao lado estético daquilo que você estiver realizando. Mantém todo o perfil de recolhimento, reserva, pode ser um bom momento para cuidar das coisas, como para fazer reservas financeiras, ou se você estiver pensando em adquirir algo, ele vai bem no sentido prático sem perder o valor. Então não é aquilo de comprar algo mais barato que for, mas que não tem qualidade, né? Não, porque Vênus em Câncer tem um perfil bem qualitativo, certo? Então, e a Lua em Capricórnio também. E aqui a gente tem um momento bem interessante que alia a praticidade com a qualidade, tá? Favorece bastante a Lua essa oposição. Apesar da natureza do aspecto ser desafiador, ela acaba beneficiando bastante a condição da Lua aqui enxergando seu ponto de domicílio. Agora, o dia 9 de maio continua com uma tendência bem produtiva também, porque enquanto a Lua estiver transitando em Capricórnio, ela vai chegar a 60 graus a Saturno, que é o regente de Capricórnio, às 6h38 no horário de Brasília, exatamente esse aspecto aqui, com a Lua em 5h58 e Saturno em 5h58. Beneficia bastante a Saturno, né? Enquanto no dia anterior foi a Lua quem se beneficiou, né? Agora é Saturno. Cria um pouco mais de solidez, porque Saturno transitando em Peixes não tem muita solidez, né? O signo de Peixes é bem diferente, assim, tem qualidades muito diferentes das qualidades de Saturno. Porém, enxergando aqui o seu domicílio, ele cria um pouco mais de favorecimento para a praticidade. Esse momento, ele envolve abrindo a carta exatamente para 6h38 no horário de Brasília, a casa 8 e a casa 10. Então, assuntos de soluções vinculados a tema de trabalho, ocupação, as rotinas de trabalho e dos processos que você realiza cotidianamente. Pode ser interessante e continuamos ainda com uma tendência bem qualitativa. Então, o que a gente fizer nesse momento tende a ser muito bem feito, tá? Então, é um aspecto que é leve, mas a recepção beneficia bem a Saturno e tem essa tendência organizada, centrada, do passo a passo, bem estratégica, vai favorecer bem.
Mas às 8h28, a Lua transitando aqui em Capricórnio chega a 120 graus a Mercúrio em Touro. Agora favorece bastante a Lua tem exaltação aqui. A natureza do aspecto é harmoniosa, envolvendo casa 7, casa 11, casas que envolvem o mundo os assuntos ligados à interação. No nível mundano, a casa 11 é casa de parlamento, congresso, senado, né? Pode ter algum burburinho, como tem todo dia, né? Todo dia tem um assunto novo ali. Mas para temas eletivos, ele favorece assuntos práticos, ele não é muito emocional. Como a Lua tem exaltação aqui onde o Mercúrio está, o ritmo não é tão acelerado, mas ele é bem robusto, não tem uma tendência muito emocional, muito sensível ou mística, mas seguindo num plano firme. Então vocês vão sentindo que esse momento aqui, início da manhã, na terça-feira, ele não é muito veloz, tá? Ele não tem essa tendência agitada. Ela é calma, né? Só mantenha atenção às questões ligadas à comunicação, trânsito, equipamentos eletrônicos, porque o Mercúrio está retrógrado, ele não está muito favorável, ainda está próximo do nó do norte. E, bom, ele está se afastando aqui do Sol, né? Bem afastando, então ele já está começando, daqui uns dias ele já sai aqui dos raios do Sol. Mas ele vai voltar ao movimento direto, então depois ele se aproxima de novo. O dia 10 de maio, quarta-feira, a gente tem às 5h20 na madrugada, no horário de Brasília, a Lua em trígono ao Sol, certo? A Lua tá aqui no ponto do detrimento dela e o Sol está em Touro. É um trígono, um aspecto harmonioso, favorece bastante a Lua enxergando aqui a sua exaltação. É uma tendência robusta, ela tem um perfil persistente, tem um perfil prático. Então é bom quando a gente está lidando com as atividades que têm assim procedimentos muito bem definidos, um passo a passo, porque essa característica ela mantém a gente firme e não desvia nem um pouquinho. Então pode ser um bom momento para realizar essas atividades que demandem mais concentração, que demandem passo firme, que demandem resistência, né? Para atividades assim que requeram muita agilidade ou mudar muito, talvez não seja assim tão auspiciosa, mas não chega a ser um aspecto de maneira alguma prejudicial, ele só não tem uma característica de velocidade. Vocês vão perceber bem essa característica de robustez, assim, né? Favorece bem a qualidade, aliás, essa semana toda tem um favorecimento elevadíssimo aí para a qualidade dos assuntos que vocês estiverem realizando, certo? Depois, gente, o próximo é só à noite, 20h52, quando a Lua deixa esse trígono, ela começa a se aproximar de um aspecto de quadratura a Júpiter. Além da natureza do aspecto, a quadratura ser desafiadora, onde a Lua está, que é o Capricórnio, Júpiter tem a sua queda, que é uma debilidade bem importante. Então, da manhã para a noite, vai perdendo bem esse clima de abundância, vai perdendo bem esse clima de robustez, assim, esse clima de qualidade. Então mantenha atenção, porque principalmente para os assuntos vinculados à prosperidade, dinheiro, aquisições, sentido de esperança, o fluir dos assuntos de forma leve vai perdendo um pouquinho. Evitem então esse momento para iniciar as atividades importantes, principalmente assuntos que possam envolver leis, procedimentos ligados a leis, por exemplo. Assuntos vinculados às esperanças, à religiosidade e misticismo também eles perdem um pouquinho da qualidade. E aí a Lua vai ingressar às 23h05 no signo de Aquário e vai ficar fora de curso aqui, ó, desde as 20h52 até as 23h05. Então evitem também esse período para início de atividades. A Lua em Aquário entra num campo que ela fica peregrina, né? Como eu falei ali no comecinho do vídeo, peregrina é quando o poder do planeta ou do luminar é muito pouco, é nenhum, né? Então, nesse início, a Lua não tem poder. Mas o signo de Aquário, ele tem a regência de Saturno. Então, a Lua está sendo conduzida por um Saturno em Peixes. Tem uma característica úmida, mas ela não é muito forte, assim, para processo crítico e analítico. Então, ela é bem permeável no entorno, pode representar uma espécie de incômodo com as coisas que a gente vê, que a gente ouve no ambiente. Ainda assim, como o Aquário é um signo fixo, o processo de análise, né, o processo de crítica, vamos dizer, ele está sempre muito presente. E essa crítica, geralmente, ela é porque tem muita permeabilidade ao entorno, certo, gente? Agora, o dia 11 de maio, quinta-feira, às 9h45, tem a Lua em quadratura Mercúrio. A gente viu um momento em que ela chegou a 60 graus e Mercúrio se beneficiou,
Aqui ela vai se beneficiar um pouco, talvez não muito, porque o aspecto é desafiador, é um ângulo de 90 graus e o Mercúrio está retrógrado ainda. Então aqui tem que manter um pouquinho de atenção se os procedimentos daquilo que você estiver realizando, eles forem muito minuciosos, assim, se não dá para fazer um pouquinho diferente. Esse momento ele não favorece de maneira alguma mudar de direção daquilo que você estiver fazendo. Se você costuma fazer alguma coisa sempre do mesmo jeito, continua fazendo. Não aplica a mudança. Os temas ligados à comunicação, a comércio, equipamentos eletrônicos, trânsito de maneira geral, carro, moto, as ferrovias também, rodovias, estradas, ficam na pauta. Não é um momento bom para divulgar nada, para estudar também pode ser bem chato, pode emperrar em determinados assuntos, fazer pesquisas também. Comércio, né, de maneira geral também tende a ser um pouquinho prejudicial. Só isso no dia 11, então os dias estão bem alternantes, né? E o dia 12, gente, que é sexta-feira, tem o Mercúrio chegando a 60 graus a Saturno. Esse prejudica demais a Mercúrio, que já está prejudicado aqui, retrógrado. Porque aqui em Peixes, onde o Saturno está, o Mercúrio tem dupla debilidade. Então, apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, é leve, o sextil é bem leve, essa recepção por debilidade para Mercúrio não favorece os assuntos ligados a conversas, ele é um pouco confuso, então evita assim cogitar coisas ou tomar iniciativas baseado em cogitações. Uma outra coisa que tem que ficar bem atenta é com fofocas, com aquele telefone sem fio, tá? Porque é possível acontecer. Então, esse assunto que envolve vazamento de informações ou confusão, mal entendido, só uma coisa entendeu outra, é uma possibilidade desse momento. Às 11h28, gente, nós vamos ter aqui a Lua chegando a uma quadratura ao Sol que marca, né, o momento do último quarto da Lua, a fase minguante. A Lua está em Aquário e o Sol em Touro. O aspecto é desafiador, com uma recepção para a Lua aqui na sua exaltação, mas para o Sol aqui no seu exílio, no seu detrimento, uma recepção imperfeita. Não é bom para assuntos ligados à abundância, ele emperra, ele atrapalha muito a questão de sucesso naquilo que você estiver realizando. Então, prefira não iniciar nenhuma atividade importante, conversa, tudo que demanda, todo tipo de assunto que para você tem uma importância, procure não iniciar nesse momento, principalmente se for o momento inicial. Se for algum assunto que você já estiver realizando, está dando continuidade a algum tema, elaborando alguma parte do processo de algum assunto importante, mantenha a atenção, procure não ser rígido, ele tende a impedir, a atrapalhar um pouco o sucesso dos assuntos que você tiver lidando, e principalmente se você tiver que falar com pessoas, figuras que representem algum nível de autoridade, tá? Esse é um ponto aí bem desafiador, tá? Então mantenha atenção. 23h44 nós vamos ter o Mercúrio aqui chegando a 60 graus a Vênus. Bom, é um aspecto que favorece mais a Vênus. Vênus em Câncer já tem um favorecimento, como eu falei para vocês. E aqui onde o Mercúrio está é o próprio domicílio de Vênus. O aspecto é leve, mas pode ser bem interessante, por exemplo, para aquisições de coisas que sejam importantes para você, pode ser interessante para guardar dinheiro, pode ser interessante para ter esse tipo de pensamento econômico, por exemplo, né? Como a recepção para Vênus é positiva, ela favorece bem o atendimento das satisfações de uma forma geral. Porém, o aspecto é leve, é só 60 graus, então não esperem assim uma explosão de energia, nada muito assim empolgante. Também é bem no final da noite já, né? Agora o dia 13 de maio, a gente tem tanta coisa, vamos lá, quase não coube aqui, né? Como assim, o modelo do gráfico, ele não é assim tão propenso a muitos aspectos, mas meia-noite e 15, nós vamos ter a Lua chegando a 60 graus a Júpiter. Não favorece nenhum nem outro. Júpiter já está prestes a mudar para Touro. Vai ter um vídeo aqui no canal sobre Júpiter em Touro, que ele vai ficar depois o restante do ano inteirinho ali. Agora, também acontece em graus finais, né? Mas assim, o aspecto é leve e a gente pode sentir, se você estiver lidando com algum assunto nesse momento, você vai sentindo um pouquinho mais de esperança, motivação, ele vai ter um pique assim de calor, de energia. Então pode ser um momento aí que você perceba uma certa empolgação de alguma maneira.
1h39 é o momento em que a Lua ingressa no signo de Peixes, vai ficar fora de curso pouquinho tempo aqui depois desse aspecto, mas a Lua em Peixes ela já tem um perfil bem diferente, né? Como Peixes é mutável, é um signo da triplicidade da água, ela fica bem enrolada, né? Então vai prejudicar um pouco o processo prático da realização. Tudo que tem procedimentos, como a gente viu que estava bem favorecido em dias anteriores, aqui já não é muito legal. Esse início da semana, enquanto a Lua estiver em Sagitário e Capricórnio, favorece bem a praticidade, depois já não vai favorecer tanto, tá? Quando ela ingressa em Aquário é uma tendência mais mental, é muito permeável ao ambiente, e em Peixes muito emocional. E não é só pelo fator de sentir e se emocionar com as coisas, é porque não tem retidão, né? Os signos da água, eles têm umidade e frieza, ele tira essa solidez, não tem solidez. Então pode ser mais difícil cumprir com as atividades que requeram muitos procedimentos, mas favorece outros assuntos, como o processo criativo, os assuntos ligados à sensibilidade, misticismo já são bem melhores, né? Às 3h57 é Vênus quem chega a 120 graus a Saturno. Aí Vênus se beneficiar bem, né? Perceberam que essa semana o ingresso de Vênus em Câncer está favorecendo bastante a Vênus. Aqui onde Saturno está é a exaltação de Vênus, né? Então ela já está num campo de sensibilidade, de aconchego e acolhimento e está enxergando por um aspecto harmonioso a sua exaltação. Então esse momento aqui no meio da madrugada, ele vai se estender ainda ao longo do dia um pouquinho. Ele tende a ser bem apegado emocionalmente às coisas, muito sensível, mas não é muito reta, né? Mas assim, ele vai ganhando um perfil assim de necessidade de envolvimento emocional com as coisas, né? Estão sentindo isso bem forte. Ele é sensível, bem sensível mesmo. E às 11h43 a Lua vai chegar a 60 graus a Mercúrio. 60 graus é um aspecto leve, só que a Lua está num ponto onde o Mercúrio tem dupla debilidade, né? O exílio e a queda. E aí aquela dificuldade em se colocar de maneira prática, influir assim tranquilo com os assuntos, ela vai aparecer no ar. Então, apesar do aspecto ter uma natureza harmoniosa, essa recepção dupla para Mercúrio não favorece nem um pouco. Então, continua mantendo atenção aí aos bochichos, fofocas, telefones sem fio, mal entendidos, tá? Evitem então conversas difíceis nesse momento, porque só esses 60 graus não vai favorecer muito não. 12h12 a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Saturno. Então, todo sábado tem esse perfil emocional e nada veloz, às vezes um pouquinho preguiçoso, gente. Depois que a Lua ingressar em Peixes, ele vai caindo bem para uma tendência preguiçosa. Até esse trígono de Vênus com Saturno, ele tem esse perfil de retenção, não é um perfil assim animado, né? Então vocês vão sentindo bem esse clima do dia 13 de maio, de sábado, bem com uma característica de casa, assim, né? De lar, no ambiente doméstico, não é muito movimentado. E ainda durante a manhã, gente, 12h50, a Lua vai aplicar 120 graus a Vênus. Então, de novo, Vênus está enxergando aqui a exaltação o dia todo, né? Então, Vênus está enxergando a exaltação. Percebam, como eu falei para vocês, que o momento do trígono exato entre Vênus e Saturno foi na madrugada, mas ele ainda é levado uma boa parte do dia. E aí essa tendência emocional, como eu falei, ela é menos veloz, ela é um pouquinho preguiçosa, ela é muito voltada para só fazer as coisas boas, só para a gente se satisfazer, mas pode ser bem interessante para a troca entre pessoas, né? Porque tem um perfil carinhoso, tem um perfil atencioso, tem um perfil envolvente, então favorece mais esse tipo de atividade, envolvimento com as pessoas, né? Do que assuntos assim propriamente festivos, animados, empolgantes. Mas Vênus é um astro que tem total vínculo com artes, com shows, entretenimento de maneira geral. Então, o sábado ele tem um favorecimento para curtir as artes também, né? De alguma forma, certo? E no sábado, né, o último momento importante vai ser às 12h12. Então, depois a gente não tem novos aspectos sendo formados, né? Tudo acontece durante essa metade do dia. Mas é isso, se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, compartilha com seus amigos também, tá? Essa semana é uma semana interessante, né? Porque tem dias que tem um único movimento, compensação, sábado
ficou bem recheado e é uma semana muito de Vênus, né? Cara de Vênus total, né? Semana Vênus ingressou em Câncer, ele está sendo beneficiada por muitos momentos aqui ao longo da semana, certo? Uma ótima semana para todos vocês, um abração para todos e até a próxima semana. Até mais.